Olá, estamos aqui na nossa sequência, segunda parte, né? Michael Jackson e seu transracialismo, colorismo e banalogias, né? Banalogias em alusão ao livro de Francisco Bosco. Bom, falávamos de Michael Jackson, dizendo que ele foi além, que ele transcendeu, correto? Então, Francisco Bosco vai dizer que ele realizou um transracialismo. Mas isso é muito interessante. O termo trans quer indicar sempre o quê? A ida para uma posição, olha, além, mas uma posição além que se adequa a uma normatividade. O que significa isso? Se adequar a uma normatividade. Então você tem, por exemplo, um homem trans. Um homem trans é uma mulher que nasceu, né, genitalmente mulher, mas a sua psique, correto? Externa, exatamente o comportamento masculino. Percebeu? Então, é um homem trans. O mesmo acontece com uma mulher trans. Um homem que nasceu com todo o seu aparato biológico, genital, masculino, mas a sua psique esboça exatamente o quê? Comportamentos femininos. Tá claro? Então isso é o trans. Veja, a ida para uma outra normatividade, mas é uma normatividade, é uma mulher ou é um homem. Michael Jackson foi muito além, né? Ele já não era mais nem homem, nem mulher, nem branco, nem preto, correto? Nem jovem, nem velho. Ele transcendeu. Então o transracialismo, né, o termo utilizado pelo Francisco Bosco, caracteriza essa dimensão de Michael Jackson, correto? Isso é fantástico. Então veja, olha só, de certa forma ele bateu na cara da sociedade racista americana. Por quê? Porque o pop estabelece quais são as características que serão incensadas, que serão buscadas, que serão reconhecidas para o sucesso. Michael Jackson falou assim, tá bom, eu vou apresentar, só que eu vou além. Percebeu? Tá? Então ele foi além. Correto? Isso é muito interessante, né? Elvis Presley era chamado do rei do rock. Tá? Alguém nomeou Elvis Presley como rei do rock. E ninguém nunca nomeou Michael Jackson como o rei do pop. Ele é que se autoproclamou. Então veja, né? Ele não teria um artista extraordinário, uma excepcionalidade fantástica, criou, marcou, né, na questão do videoclipe, ele trouxe o Thriller, que é um marco, né, na ideia de expressão a partir das técnicas, né, cinematográficas. Ele inova nesse sentido, ele cria Moonwalker, né, que é aquele um passo emblemático, antológico, e nada disso fez com que ele fosse reconhecido e chamado de rei do pop. E ele era o rei do pop, e ele se autoproclama. Então vejam que ele sabia da resistência da sociedade em relação à sua excepcionalidade. Perceberam? Tá claro? Então ele se apresenta e dá, é isso que vocês querem? Vou dar. Só que eu vou dar mais, muito mais. Eu vou confundir vocês. Percebeu? Então ele lá nos Estados Unidos era conhecido, era uma expressão que se utilizou muito para, né, vamos dizer assim, qualificá-lo, né, que é uma expressão, o jackal, né, que seria assim, uma tradução livre, né, caracterizado como bizarro, como esquisito, né, uma coisa assim, esquisitona. Então vejam, Michael Jackson, ele vai nessa direção, percebeu? Ele transcende, ele vai além, percebe? Então o transracialismo colocado por Francisco Bosco é nesse sentido, de que ele vai inclusive para além das raças. Ele já não era mais branco, já não era mais preto, correto? Tá claro? Então você não tinha como nomeá-lo. E ele não ia parar. E ele não estava parando. Percebe? Tá? Então isso é muito importante. Veja que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, nós temos aqueles que querem, né, se adequar, que querem se conformar ao time que está ganhando. Tá claro? Então as pessoas passam, se submetem a algumas suavizações
de seus traços, né, de suas características. Nos Estados Unidos, isso é chamado de negro wannabe. Wannabe, me parece, eu acredito, né, que wannabe, quer dizer, quero ser. Percebeu? O wannabe é um termo que se usa. Mas, ó, exatamente com essa característica, de tentar, né, suavizar as características, né, suavizar o comportamento, se adequar a determinadas situações para ser o quê? Aceito. Perceberam? Tá claro? Vejam, Michael Jackson, né, nessa sua dinâmica translocada, acredito que eles não estivessem pensando nessa questão pura e simples de aceitação. Percebeu? Porque senão ele pararia, ele faria alguma coisa que o adequaria às características da classe dominante dos Estados Unidos e ponto. Mas não, ele continuou. E muito interessante, ele continuou ainda lidando com as questões dos pretos norte-americanos, hein? Isso é muito importante. Bom, nós temos então os negros wannabe lá nos Estados Unidos, mas nós tivemos também nos Estados Unidos um movimento poderoso, que foi o movimento Black Power, correto? Que trouxe grande influência, né, ao movimento negro brasileiro, principalmente, né, nós já falamos isso aqui numa outra oportunidade, nas questões que envolvem a negritude, né? Correto? Ou seja, né, uma atitude negra. O Black Power ele queria exatamente radicalizar nas características. Lembra que nós falamos aqui das pretinhosidades? Percebeu? Tá claro? Então tudo aquilo que alude, né, ou seja, que remete aos pretos, né, tem que ser realçado. Lembram? Né? Martinalha, né? Nós falamos aqui as pretinhosidades. Então, o movimento Black Power queria exatamente esse realce. E esse movimento, se pode dizer assim, né, o wannabe, é exatamente o contrário, quer dizer, quer suavizar, quer se adequar para pertencer. Né? Spike Lee, aí eu deixo uma indicação de um filme muito interessante, ele questiona, né, esse comportamento no filme School Daze, que aqui no Brasil ficou como Lute pela Coisa Certa. Não é o Faça a Coisa Certa, é um outro filme dele, mas esse Lute pela Coisa Certa, ou School Daze, ele fala exatamente, né? School Daze seria uma escola alienada, e a alienação teria a ver com esse comportamento de adequação, de tentativa de ser recebido, aceito, tolerado. E nós vamos ver que nem sempre a sociedade dominante aceita, ela tolera. Correto? Bom, então, essa questão é que envolve Michael Jackson. Michael Jackson, né, um dos seus clássicos, né, uma música que também ficou emblemática, e também Michael sempre, a cada ano, ele inaugurava um videoclipe, né, e ele fez um videoclipe, como eu disse para vocês, ele também cuidava dessas questões dos pretos, então ele tem uma inserção no movimento negro americano, né? Então ele tem Black or White, percebe? E nessa música, né, um trecho é fundamental, e que caracteriza muito bem, e que foi lembrado por Francisco Bosco. Ele diz, olha, não vou passar a minha vida sendo uma cor. Então veja aí, não vou passar a minha vida sendo uma cor. Então veja, isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, que indica, né, o percurso que ele tomou, essa transcendência maluca que ele estabeleceu. E o outro ponto também, o que ele quis mostrar, e isto é extremamente positivo, é que ninguém, o ser humano, não pode ser definido por uma cor, por um comportamento, por um traço, por um pensamento. Né? Nós somos um leque de possibilidades. Perceberam? E esse camarada evidenciou isso. Tanto que, né, Michael Jackson foi agressivamente atacado, né, processado, né, julgado, condenado, absolvido em segunda instância, enfim. Correto? Tá? Não houve por parte da sociedade americana a aceitação de Michael Jackson. Porque ele estava num patamar que era impossível de ser apreendido, circunscrito, fechado, limitado. Esse homem mostrou, né, olha aí, nessa outra dimensão, que o humano é
por excelência, inesgotável. Correto? Bom, então vejam que Michael Jackson está nessa dimensão. Mas qual é a correlação de Michael Jackson com o nosso tema seguinte, que é o colorismo? Eu vou pedir a vocês também mais um intervalo, nós vamos para a terceira parte. Acredito que estejam vendo que esse assunto é um assunto inquietante, correto? Tá? E nós vamos fazer exatamente esse elo. Peço que, olha só, se dirijam ao canal, Nix Canal, para a nossa terceira parte. Aguardo vocês lá.